Fala, meu povo, que é o Davinir Ganon, Diário de Anarres, para começar mais uma entrevista no Conto a Conto, o quadro de entrevistas do Diário de Anarres para dar rosto e voz para os selecionados para a antologia de Outros Brasis da Ficção a Vapor, a antologia que está nesse momento em campanha de financiamento coletivo via Catarse. Então, dê uma acessada lá no www.catarse.me/OBFAV ou digita lá na caixinha de busca Outros Brasis, que vocês vão encontrar lá a campanha para essa antologia steampunk. Vai trazer contos diversos aí, embebidos nessa estética a vapor, sempre ambientados, né, sempre privilegiando o Brasil, né, privilegiar as nossas histórias, o nosso cenário, além dos próprios nossos autores, né. E agora estamos na entrevista de número 5 e vamos trazer a Amana, que é autora do Aritana, Santiago e uma Gosmenta um tanto inconveniente. É o conto que vai trazer o lado mais aventuresco, vai dar um tom bem leve, bem gostoso para essa antologia. Primeiro, Amana, quem é você? Qual é o teu envolvimento com a literatura? Bom, eu sou a Bia Machado, eu sou editora da Caligo, que consegui ser selecionada, né, no Davenir. E, assim, eu não imaginava que eu fosse selecionada. Na verdade, eu mandei o conto só para dizer que eu não mandei, porque da outra vez, Os Brasis da Ficção Científica, eu nem mandei. Não consegui escrever nada, né? E dessa vez eu consegui escrever, porque eu já tinha um conto. E esse conto já existe desde o Orkut, para falar a verdade. Mas uma versão bem menor, porque aí eu me invalida aquela regra do edital, né? Que poderia já ser um conto, né, já publicado assim, nas redes sociais, em outro lugar, desde que ele tivesse uma porcentagem de alterações, né, não ficasse exatamente como era a versão anterior, né? E foi muito bacana, porque eu não assim, poxa, tem alguma coisa com o steampunk, né? Porque tudo que eu penso assim, no steampunk acaba dando certo, né? Então, eu já escrevi, a primeira coisa que eu escrevi que eu coloquei na internet foi steampunk, né? Misturado com viagem no tempo e tal. Foi lá quando eu comecei a entrar naquelas comunidades do Orkut de escrita. E eu me lembro até que era um desafio que você toda semana você tinha que escrever 2 posts naquela história. Era tipo um Big Brother, assim, né? Cada autor escrevia, abria um post, fazia 2 postagens. E aí os outros liam, todo mundo lia, comentava e tal. E aí decidia o último menos votado saía. E eu acho que eu fiquei em 3º ou 4º lugar, uma coisa assim, porque tá uma regra lá. Mas ficou uma história assim bem, bem legal, que eu até depois o pessoal pediu para eu terminar e eu acabei concluindo ela, né? Eu fui até o final, então tem uma noveleta aí inteirinha. Desenvolvia a história a cada postagem, assim? É como se fosse partes, assim? Cada semana a gente tinha que pôr 2 posts lá, que era a continuação da história. E a minha história envolvia história alternativa, né? E viagem no tempo também, né? Marginalizado, né? Da história, e o rapaz lá, o principal, ele era um piloto da Segunda Guerra e de repente ele cai assim com o avião dele, só que ele cai num lugar, quando ele vê, ele tá num tipo um mundo paralelo, né? Não é nem viagem no tempo, na verdade, viagem para um outro mundo, né? Os Estados Unidos, na verdade, não existem, né? Da Espanha, né? E Nova York, na verdade, não seria Nova York, seria Nova Granada, porque seria uma cidade, né? Nome inspirado numa cidade da Espanha, Granada. E aí lá ele tem contato com uma pessoa que
uma moça lá, mas eu acabei pegando esse personagem, né? O Eric Stendhal, e eu acabei colocando ele também no conto, né? Como o amigo do Santiago, né? Que é o inventor, o inventor, né? Que trabalha, que conserta lá as máquinas que eles usam para defender lá, combater os fantasmas. É bem interessante porque eu senti assim na leitura do conto assim que ele ficou, apesar da história ela se fechar direitinho em si, ela tem um clima de episódio também. Eu senti assim que é uma coisa assim baixa. Mal posso esperar pela próxima aventura nesse universo assim, porque tem bastante elementos assim que podem, né, ainda, né, ser explorados em outras histórias, assim. Eu senti, assim, aquele gostinho de coisa episódica, assim. E também disso que tu falou, assim, porque é como se fosse... o conto, ele tem aquela coisa de... folhetim, né? Chamavam, né? Uma coisa folhetinesca, assim. E também tudo no ritmo, porque a história ela vai prendendo, assim, as coisas vão acontecendo e vão prendendo, assim. E poderiam continuar, assim, indefinidamente, assim, ou com outros episódios, assim. Isso me atraiu bastante no conto e tenho certeza que o leitor que chegar nesse conto ali, lendo a antologia, vai sentir isso também. E geralmente essa parte é que eu pergunto como é que o autor chegou no edital, né? Mas tudo começou a partir de ti, né? Passou a bola para mim para eu poder fazer a seleção, né? E tu dessa vez resolveu escrever, né? E como eu já menciono, e nunca é demais mencionar, né? A seleção ela é feita às cegas, né? Ou seja, eu recebo os contos sem fazer ideia de quem sejam. Recebo com um pseudônimo, né, similar ao... É como se fosse o meu próprio desafio, né, do Entre Contos, né? Como eu já tinha contado também, né, de leitura às cegas, né? Esse ritmo de leitura às cegas é muito bacana, né? Que a gente realmente escolhe o conto, né? Porque por mais que eu procure ser isento, é natural, assim, né? A gente acabar dando uma preferência mesmo que sem querer, né? E aí foi muito bacana, assim, poder mandar a lista de volta para ti e poder dizer, não, esses são os selecionados e ver tanto pessoas que eu já conhecia, né? Como é o teu caso, como é o caso do Ricardo Celestino, do Rubem Cabral, e também pessoas assim, que eu nunca ouvi falar, né? Que inclusive estou tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente por essas entrevistas, né? Até também para poder dar voz e rosto para mim também, né? Eu escolhi e aí é bom ficar conhecendo um pouquinho de cada um, né? Ainda mais agora, né? Porque nessa campanha eu pude fazer isso, né? Na outra campanha muito curtinha, não deu nem tempo de entrar em contato direito com o pessoal, né? E é o que eu iria perguntar também sobre o processo de como foi escrever isso, né? Porque a origem já mencionou, né? Pegou esse mundo, né? Como foi assim? Tirou alguns elementos desse mundo ou pegou a estrutura e foi adaptando ao steampunk, ou ela já era steampunk? Conta mais para nós sobre essa aventura da Aritana. Não, ela já era steampunk, né? Porque ele foi escrito para um desafio que era o tema era steampunk, era um conto steampunk. Então, mas o que eu achei bacana é que naquela época já era bem esse enredo, né? Era a Aritana, e aí eu pensei assim, vou ambientar num Brasil alternativo também, né? Porque a Aritana, ela é neta, né, de índios, né? E Aritana é um nome indígena. Aquela coisa assim. Porque na história, em primeira versão, a história se passava em Nova Granada, né? Para Nova York, né?
E ela teria saído daqui do Brasil, alternativo lá da parte do Recife, né? Brasil holandês, né? A possessão lá da Holanda, né? Então ela teria saído daqui do Brasil para ir para lá, né? A primeira versão, na verdade, começa quando eles têm a conversa no escritório de Santiago em que ela está no trabalho, né? E o título, inclusive, era o anúncio que ele tinha feito, lá, admite-se ajudante, alguma coisa assim, né? E aí ela se justifica, né? Mas ela não está dizendo se é homem ou se é mulher, né? Eu sou perfeitamente capaz de fazer esse trabalho, né? E ele termina no mesmo lugar que ele terminou dessa vez. Só que teve uma ação muito maior nessa parte final. E tem toda uma parte, assim, antes dessa cena do encontro dos dois. E, assim, eu consigo pensar em situações que acontecem antes, né? Até eu cheguei a escrever um outro conto que daria para unir, só que ficaria muito, muito grande, né? Assim, acho que depois eu vou ter que aumentar alguma coisa assim. Que é quando ela sai para fugir, né? Sai fugida de lá por causa da revolução e, né? Então tem bastante coisa que eu poderia incluir nisso aí. Então eu tive que decidir onde que eu ia começar o conto, né? Aí eu pensei, bom, aqui na cena do encontro deles fica muito vago, né? Eu vou então, assim, acrescentar uma parte inicial, que é ela chegando na cidade, só que aí eu mudei a cidade, né? Coloquei assim, dentro do Brasil mesmo, Corumbá, né? Que é uma cidade aqui da fronteira, né? Com a Bolívia, né? E acabei acrescentando também uma mudança, porque apesar de Corumbá tem muitos paraguaios, lógico, lá não é fronteira com o Paraguai, mas justificaria pela guerra do Paraguai que houve, que os paraguaios tiveram que vir para o nosso território, como eles vieram mesmo, na verdade, né? Mas não ficaram somente na fronteira Brasil-Paraguai, também foram para outras partes, né, do estado, digamos assim. Foi nessa parte foi bacana porque deu para eu inserir algumas coisas históricas, tal, porque a primeira vez foi um conto contemporâneo de um assassino, tal, que eu ambientei aqui em Campo Grande. Mas eu achei muito bacana assim, essa parte de procurar, né, essas referências para escrever essa parte histórica. Legal, porque essa até é uma das ideias, né, quando a gente começou com essa história de Outros Brasis, né, é até a ideia da série que agora, né, está se tornando uma série, né, quando a gente começou lá com Outros Brasis da ficção científica, era a ideia do próprio edital ser provocativo, né, em relação a buscar o Brasil, né, não só nos personagens, mas em cenários, em quantos elementos possíveis, né, poder adicionar Brasil na história, né, porque o Brasil, ele é muito rico, né, e a história do Brasil, na época que o steampunk, ele emula bem o século XVIII, né, e o século XVIII do Brasil é riquíssimo em história, né? Mesmo quando a gente traz elementos de fantasia, é uma fantasia pautada no século XVIII, né? E o conto ele se seleciona sozinho, né? Quando ele trata bem os elementos, né? O elemento da história alternativa, a questão do punk, né? Da atitude rebelde, né? Da protagonista, né? Que ela traz, né, na personalidade forte dela, né, assim, muito é muito fácil gostar da Aritana, assim, é um personagem muito bacana. E assim, uma outra pergunta sobre o teu processo criativo. Para ti funciona melhor escrevendo quando tem um edital, um prazo e um desafio, assim, né, estipulando caracteres, tema, ou um tema específico para abordar, ou quando não tem edital, quando é uma coisa que sai assim espontâneo? Até agora eu só tenho conseguido escrever mesmo na base da força, da pressão dos editais, porque acho que é uma coisa assim, parece que virou uma rotina, né?
Apesar que já faz, acho que ano passado eu fiquei um ano, assim, um ano inteiro, acho que eu não participei do Entre Contos. Mas aí, assim, surgiram alguns editais, né? Deu para publicar com as quantias um livro. Mas também, assim, tudo na base de que é isso, é para tal dia, é desse jeito que tem que ser, eu tenho que ter alguma coisa. Então, na base da pressão, né? Esse, por exemplo, eu acabei escrevendo em cima da hora também. Por mais tempo que foi dado, né? Eu, na verdade, fui deixando, pensando assim, ai, não vai dar certo isso aqui, né? Isso aqui não tá legal. Mas aí alguma coisa pensando, não, tenta, né? Você não vê muitos editores escrevendo livros por aí, né? Publicando, né? Deve ser por isso também, porque é muita coisa em cima da gente, né? E além de tudo, outros trabalhos, né? Fora da editora. Mas infelizmente tem funcionado desse jeito, né? Eu tenho coisa escrita fora do digital? Tenho, mas está muito atrasado. Tem umas 2, 3 coisas que eu estou escrevendo assim. De vez em quando eu pego para escrever. Quer dizer, não tem uma rotina, não tem um fluxo, não tem nada. Meta desse ano é, sabe, sei lá, publicar uma dessas 3 coisas que estão enroladas aí. Porque o ano passado não deu, né? Então, mas eu dizer que assim, na base do alguém de repente tem que me dar algum estímulo, tipo, eu quero que você escreva até tal dia, de repente vou mandar para uma editora aí, quem sabe, para o editor ficar me cobrando. Para a gente encerrar o nosso, de abrir o espaço para tu poder falar de todos os trabalhos que tu tá envolvida, né? E tu falou assim, teu envolvimento na literatura, né, como editora da Calígula, poder falar agora dos projetos, né? Não só da editora, mas projetos, sim, assim como escritora, né? Escrevendo, assim. Pode falar também sobre a editora. O microfone é teu agora. Esses 3 projetos que eu estou envolvida, assim, são só meus mesmo, um de cada tipo, um de cada estilo. Eu tenho um, né, de escrever um livro sobre a história do Mato Grosso do Sul. Isso tem a ver com a minha área de atuação também, que eu sou professora do 5º ano. E no 5º ano a gente tem na história, a gente tem essa base da história, de trabalhar a história de Mato Grosso do Sul. E a gente não tem publicação aqui que trabalhe isso. Tem que ficar pegando assim de um lugar, do outro, tal, juntando, né? Tem um livro assim muito antigo que já a linguagem não é legal para os alunos da faixa etária que são agora, porque agora eles são mais novos, né? E aí com a BNCC acabou mudando também. Então a ideia é publicar um livro nesse sentido, né? Eu gosto muito assim de escrever sobre história do Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso, né? Eu acho muito, muito interessante assim. Pensei até de repente buscar fazer um mestrado nessa área, né? Quem sabe? Uma das coisas que eu vou tentar fazer é me preparar para o mestrado esse ano, né? O próximo edital que tiver. Talvez, quem sabe, seja na parte de história, né? Não sei. Nem sei de história. A outra é um livro que, assim, pode ser que seja crônicas. Eu estou tratando mais como crônicas, né? Mas cada crônica seria um texto autobiográfico. Seria baseado numa parte da minha vida, alguma situação, algum fato que aconteceu, tal. Então seria uma biografia, uma autobiografia, mas em forma de crônicas, né? Isso, em forma de crônicas. Para, sei lá, para puxar uma coisa mais lírica, talvez, assim, uma coisa de mais devaneio, né? Suavizar algumas coisas, tal, né? Tentar, pelo menos. E relembrar muita coisa, assim, que daria uma história, né? Muitas vezes quando a gente conversa, conta algumas coisas para as pessoas, nossa, isso daria uma história, isso daria um conto, tá? Mas a história não seria, a ideia não seria fazer um livro de crônicas, né? E o terceiro seria um outro livro, né? No caso, um romance. Mas ainda estou em dúvida se eu vou levar para frente ou não, tal, não sei. Esse é o mais complicadinho, porque, né, romance é
uma história só, assim, eu nunca fiz isso, né? Uma coisa que eu nunca fiz, nunca escrevi um romance. Apesar que a noveleta quase que chegou nisso, né? Mas o duro é você... Eu sou muito indecisa, eu gosto de muita coisa, eu acho, e aí eu fico pensando se seria uma história de suspense, ou se seria uma história de fantasia, ou se seria uma história de literatura, assim, ficção científica. Tenho já umas coisas começadas, assim, feito um roteiro, mas tudo assim pela metade, tudo pela metade. Então o projeto é terminar alguma coisa na metade. Da editora, bom, então, não sei, né? Da editora eu penso em fortalecer essa parte da literatura fantástica. Eu vou ter que desacelerar um pouquinho esse ano. Já estava certo mesmo que sairia, né? Algumas pessoas vieram atrás de mim assim, eu tenho um livro, você poderia ver, você poderia dar uma olhada e tal. Aí eu falei assim, olha, esse ano eu não vou ver nada, porque eu só vou dar, assim, prosseguimento com o que já está certo mesmo, porque isso vai até o meio do ano, né, esse processo. Porque, por exemplo, a Outros Brasis, até ela sair, né, da ficção vapor, até ela sair e enviar para os compradores, né, para os apoiadores e tudo mais, vai até maio, junho, por aí. E aí a gente já tem que começar a pensar na outra, né, na próxima. Então, eu acho que isso é para um ano que eu quero escrever bastante coisa diferente, né? Dá e sobra, né? De trabalho. É interessante, assim, porque tipo, a Outros Brasil, assim, né, que ela, às vezes o pessoal que tá do lado de fora, assim, não vê o esforço que demanda, né? O esforço. O esforço que demanda para ajustar os mínimos detalhes, para não ficar aquela... que não é uma antologia feita de qualquer modo, assim, que a gente vê a gente costuma ver, assim, que antes de chamarem os textos, a capa já está pronta, a sinopse já está pronta, e aí é só um repositório de textos, e aí depois que lança, ninguém nunca mais se vê, ninguém nunca mais compra, né? É isso, né? É ver como tudo é feito com muito cuidado, né? É uma coisa que faz eu me cobrar também para poder escolher os textos, né? É todo o trabalho gráfico, né? Toda a busca, assim, por um trabalho coerente, assim, né? E a gente vê isso E quem já tem o primeiro livro ali da Outros Brasis em mão já sente isso, assim, quando abre e vê que é uma antologia diferente, assim, não é só um punhado de texto socado de qualquer jeito ali. Quem pega o livro em mão vê que é um fruto do trabalho coletivo, né? Tem bom desenvolvimento na capa, vê que os textos são bem tratados ali, não é? A gente não... é difícil encontrar um erro ali, sabe? Eu, por exemplo, não lembro de ter encontrado um erro na edição. Tudo bem afinadinho, a parte gráfica muito bonita por dentro também. Quem abre o livro assim sabe que não está com aquela antologiazinha padrão, os textos um pouco maiores, né? Porque geralmente eles fazem as antologias assim que a gente vê por aí textos curtinhos, que é para botar mais gente. É aquela coisa que a gente vê que não anima a gente a continuar lendo, sabe? E a gente vê que é o contrário aqui, né, na Outros Brasis, né? Só para concluir, né? Essa questão do prazo, né, do tempo, é muito complicado, assim, quando você trabalha com... Você tem os autores que já são conhecidos, mas você também, claro, você está ali com autores que estão, às vezes, publicando pela primeira vez, né? Como foi a maioria dos que publicaram com a Outros Brasis a ficção científica, e também nessa, né, que vai sair agora. A questão da pandemia, assim, complicou um pouco, porque esse tipo de publicação de vários autores e tal, é interessante que houvesse um lançamento, digamos, presencial, né? O pessoal já está migrando já para o lançamento, né, virtual, é claro, já faz um tempinho, mas acho que até ter esse costume, né, essa prática, assim, bem fundamentada, deve demorar um pouco. E às vezes é no lançamento que a gente vende mais, né?
desse tipo de publicação, assim, de novos autores, de gente que a pessoa não conhece ainda, tal. E depois desse período de lançamento, a coisa esfria, né? Agora, no caso da Outros Brasis, eu tô vendendo o livro dela até hoje, né? E tô recebendo feedback, assim, das pessoas, né? Essa semana passada mesmo, um leitor entrou em contato comigo lá pelo Instagram e falou, assim, um monte de coisa, assim, muito legal, sugeriu e leu, e dando ideias, assim, de coisas que a gente poderia publicar, até de não ficção também, na parte de ficção científica, né? De estudos, de ensaios, né, sobre o assunto, de coisas que faz tempo que já foram publicadas, até do Causo mesmo, ele citou um livro, não vou lembrar agora do título, mas ele falou assim, já está esgotado faz horas, né? E não tem editora que faz isso, né? Então, assim, é uma coisa bem ampla e eu achei, assim, bacana. Não só ele, mas, assim, outras pessoas acabam vindo também. Eu tenho um texto de ficção científica. Você podia dar uma lida, você podia dar uma olhada. Né? Os textos que eu peguei para revisar foram todos na parte de ficção científica. Então, eu achei muito bacana, assim, esse de repente aparecer, assim, tantas coisas, assim, nessa área. Eu fiquei super feliz. E como editora teve um olhar, assim, um olho instintivo, assim, tu viu isso, assim, e resolveu abrir essa porta, né, que foi o Outros Brasis, porque eu também tenho recebido, o pessoal às vezes acha que eu sou dono da editora, às vezes, né, também me manda coisas, né, acha que eu organizo, acho que eu faço tudo lá, né. Para escrever ele é solitário, né? Depois que tu termina de escrever até chegar na mão do leitor, é um trabalho coletivo que envolve várias pessoas, né? Foi muito legal, já recebi também mensagens assim de leitores muito animados com Outros Brasis. Olha só, que legal! Uma ficção científica ambientada no Brasil. Eu não sabia que isso ficava tão legal assim. E é muito bacana viver esse retorno, assim, né? E por isso que me animou, isso me animou a gente a continuar a fazer essas antologias, né? Porque o pessoal tá vendo isso aí. A ficção científica, ela tá entrando, ela já vinha de uma fase crescendo, né? Por causa das redes sociais e tudo mais, né? Há quem diga que a gente está numa quarta onda, né, numa nova leva, né, num novo crescimento da ficção científica, e muito disso é impulsionado por um olhar voltado para o Brasil, né? E isso é uma coisa que isso é uma demanda, né? Não é só um desafio, também é uma demanda de espaço, né, para a gente escrever sobre isso. Estão vendo várias revistas surgindo, né? Revistas eletrônicas. Muita gente escrevendo, né? E é uma demanda também por espaço para publicar, não só de leitores, né? Sim. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui nesse vídeo, têm acompanhado as nossas entrevistas. E não se esqueçam, meu povo, olhem lá, participe da campanha, deem uma olhadinha lá, www.catarse.me/OBFAV, ou digita lá na caixinha de espaço Outros Brasis, que vai aparecer a antologia Outros Brasis da Ficção a Vapor, que está em campanha nesse momento. Se já apoiou, divulga para os amiguinhos, mostra para o papai, mostra para a mamãe, mostra para o pessoal que vocês conhecem, né, para a gente divulgar, porque assim como na antologia anterior, às vezes a campanha acaba e o pessoal nem sabia que estava acontecendo. Então divulguem para as pessoas ficarem sabendo, que tem certeza que quem olhar as campanhas vão ver que os apoios valem muito a pena. Então é isso aí, pessoal. Agora sim, vamos nos despedir e até a próxima. Tchau. Soviet happy.